O nome do anime de hoje é Trickster. Yashio Kobayashi é uma criança que estava vendo seu pai cuidar da sua mãe, que estava bem doente. Mas do nada, o pai começou a culpar ele pela doença da sua mãe e começou a fazer todo tipo de coisa ruim com ele. Dessa maneira, ele tomou a decisão de acabar com a vida do Kobayashi. Mas mesmo muito fraca, a sua mãe conseguiu se levantar e pulou na frente dele e acabou tomando a facada pela criança. Como resultado disso, o trauma desencadeou os poderes ocultos que existiam no Kobayashi, destruindo tudo ao seu redor. Até mesmo o pai dele foi destruído com isso. Então, dessa maneira, nós vamos para alguns anos depois. O Kobayashi é agora um menino órfão de 14 anos. Ele é praticamente um sem-teto vivendo por todos os lados e só deseja viver o seu último dia na Terra. Ele tentou fazer isso acontecer várias vezes, mas todas falharam miseravelmente. Ele pulou de um prédio, tentou rasgar o próprio pescoço, mas nada consegue causar dano a ele. O seu poder foi extremamente útil para conseguir ajudar a sua mãe, mas ao mesmo tempo, isso virou uma maldição, porque o poder não permite que ele morra. Ele cria um campo de força ao seu redor que pode destruir tudo que se aproxima e protege a sua vida. Dessa maneira, um dia ele conheceu o Kensuke Hanasaki. Ele é um colegial bem confiante que parece estar transbordando com excesso de energia. O Hanasaki estava tentando pegar um cachorro que estava correndo na direção do Kobayashi, que grita para o cachorro parar de ir até ele. Mas, como resultado, o campo de força do Kobayashi é acionado e ele aleatoriamente mata o cãozinho sem chance de se defender. O Kobayashi fica ainda mais aterrorizado porque ele sempre tentou o seu melhor para evitar de machucar os outros, e sim se machucar. Mas no final, ele não consegue fazer isso e uma vida foi finalizada por culpa sua. Na hora, ele foge para se esconder e tentou atirar na sua própria boca, mas não funciona. Ele simplesmente cospe a bala. Quando ele para, ele percebeu o Hanasaki o seguindo. Na hora, ele tenta escapar pulando de um prédio, passando por uma cerca e depois pulei um canal só para fugir dele. Mas, mesmo assim, ele ainda foi perseguido e o Hanasaki não desiste e consegue seguir ele. No final, o Kobayashi fica cansado de correr e para tentar recuperar o seu fôlego. Ele avisa o Hanasaki que ele vai morrer se chegar perto. Então, ele joga uma bebida no Kobayashi e ela foi cortada ao meio pelo poder. O Hanasaki fica impressionado e começa a questionar sobre, mas o Kobayashi fala que nem ele sabe o que estava acontecendo e como controlar isso. Mas depois de uma curta conversa, o Hanasaki foge do Kobayashi e ele percebe que o Hanasaki deixou algo ali e ele tenta correr atrás para devolver para ele. Mas o Kobayashi o encontra fazendo um resgate dentro de um prédio que estava em chamas. Ele anda pelo fogo e cinzas, mas não vê ninguém e pensa que o Hanasaki não estava lá e decide sair. Então, de repente, ele escuta uma voz chamando por ele para ajudar. Na hora, ele olha para trás e vê um homem embaixo de escombros. Do lado dele, estava o Hanasaki inconsciente e ele implora para ser salvo. Mas o Kobayashi se recusa a chegar perto deles. Se ele fizer isso, os dois vão morrer. Na hora, o homem fica furioso e joga uma chave inglesa na direção do Kobayashi. Mas como sempre, o poder dele corta ao meio. O homem começa a chorar de medo e o Hanasaki acorda e começa a fazer de tudo para ajudar o cara. Na hora, ele pergunta se o Kobayashi pode ajudar eles a saírem dali. Ele poderia simplesmente sair quebrando as paredes com o seu poder. Do lado de fora, aconteceu uma explosão aleatória e o Kobayashi corta sua mão e rapidamente começa a se perguntar sobre novas possibilidades de realizar o seu objetivo. O Hanasaki percebe isso e decide fazer um acordo com o Kobayashi. Para ele se tornar um membro do clube de detetives, então talvez ele poderia encontrar uma maneira de morrer. O Kobayashi, com um pé atrás, concorda. Então ele descobre que o clube de detetives é uma empresa de investigação privada fundada pelo Kogoro Akeshi. O Hanasaki é um membro dali. A Moko é uma das grandes especialistas em computadores e sistemas de segurança. O clube lida com casos pequenos e grandes, principalmente trabalhando com a polícia através da Nakamura. No dia seguinte, o Kobayashi estava em um prédio abandonado tentando comer uma tigela de comida, mas o seu poder destrói a comida, provando que o seu poder atrapalha em até coisas básicas. Ele tenta pegar um macarrão no chão, e o Hanasaki apareceu do nada, dizendo para ele se juntar ao seu primeiro caso.
Ele resolveu seguir o Hanasaki, mas ele estava na verdade querendo algo para comer. Mas o Hanasaki pergunta por que ele quer comer se ele de fato estava querendo morrer. Mas o Kobayashi revela que o seu poder estranho o força a comer se o seu estômago estiver vazio. Ele tem que comer tudo se isso acontecer. Tudo que vocês possam imaginar, até mesmo rato. O Hanasaki promete que ele vai conseguir comida de verdade para ele. Então, antes de começar a missão, eles comem. Eles descobriram que o caso é uma mulher que foi à agência para pedir que monitorassem o seu namorado que ameaçou a vida dela. Mas acontece que isso é apenas uma história para cobrir a real intenção da história dela, que gostaria de envenenar um médico através de comida que seu namorado vai entregar. Os meninos descobrem isso quando Kobayashi come a comida que foi levada e ele cospe imediatamente porque o seu poder identificou como veneno. Na hora, eles começam a correr tentando encontrar ela para conseguir prender a mulher. Depois disso, eles pegam um segundo caso, onde vários homens foram levados até uma organização privada e os dois se infiltraram de uma forma descuidada à sede dessa organização. Lá eles encontraram os homens que estavam desaparecidos e levados para esse lugar aí. Os dois conseguiram descobrir as verdadeiras naturezas da organização. O prédio servia para extração ilegal de órgãos. O Hanasaki diz ao Kobayashi para correr em direção à sala de controle e obter algumas provas e escapar. Mas eles ficam cercados por guardas que começam a atirar no campo de força do Kobayashi e ele joga as balas todas de volta. Na hora, ele corre para pegar as evidências e pula do prédio quebrando a parede. Na sequência, todas as pessoas ali foram devolvidas às suas famílias e os líderes foram presos. A próxima missão do Kobayashi é para resgatar um refém que foi capturado por um homem que se chama 20 Faces. Esse é um vilão que iludiu a polícia por anos e recentemente liberou robôs nas ruas. Esses robôs são os mesmos que conseguiram ferir a mão do Kobayashi quando ele conheceu o Hanasaki. Então eles descobriram que o refém foi levado para os esgotos porque um dos homens que estava ali consegue enviar um código Morse piscando os olhos. Além disso, eles precisavam salvar eles antes das 21 horas. Caso contrário, o homem vai ser morto. Os dois na hora vão para o esgoto, onde eles estavam bem confiantes de que estavam indo pelo caminho certo para encontrarem o refém. Mas logo Kobayashi diz ao Ash que ele sempre esteve ali por esses lugares porque ele ficou sem teto por um bom tempo desde a morte dos seus pais. Então ele costumava andar pelos esgotos. Mas logo eles perceberam que o lugar ali era falso. O Ash se esconde com um guarda-chuva que faz eles ficarem invisíveis. Então nesse momento, passa alguns homens patrulhando o lugar e jogam um cigarro perto do Kobayashi e o seu poder rasga o cigarro. Aqui eles foram descobertos e o Ash, com a sua cadeira de rodas, consegue derrubar os caras. Mas no final, ele é nocauteado com um cano. Dessa maneira, os caras fecham o esgoto, forçando o Kobayashi a ficar ali preso. O Ash revela a ele que já era, não tem mais como eles fazerem muitas coisas. O Kobayashi fala que eles só precisam abrir um caminho com seu poder, mas depois de 3 tentativas, ele falha. E de repente a água começou a fluir rapidamente por todo lugar. O Ash manda o Kobayashi fugir dali e informar a todos que a localização era falsa. A sala se enche de água e o Kobayashi consegue escapar e o Hanasaki foi até ele, mas o Kobayashi diz que o Ash ainda estava preso e eles correram lá para tentar ajudar. Agora todo mundo estava tentando pegar o 20 Faces, mas ele consegue escapar com o refém. Em um jet ski, o Hanasaki estava tentando perseguir o 20 Faces. Ao longo da rota que eles estavam indo pelo esgoto, o Kobayashi ainda estava ali desacordado e acidentalmente cai na água. O primeiro jet ski bate no campo de força do Kobayashi, dividindo ele em 2. O Hanasaki aproveita esse momento para pegar o refém. No final, o Ash revela que o 20 Faces usou o refém como isca para derrubar eles. Então, alguns dias vão se passando. O Kobayashi não acha que estava conseguindo nenhum progresso. O Hanasaki, ao mesmo tempo, tenta encontrar uma maneira de acabar com o seu sofrimento. Mas o Kobayashi já tentou de todas as maneiras possíveis que o Hanasaki pode pensar. Então no final da conversa, o Hanasaki o convida para pegar 6 casos por dia. E ele explica que os poderes do Kobayashi se tornam cada vez mais fracos quando ele salva alguém. Isso aconteceu quando eles se conheceram. Ele tentou salvar o Hanasaki da explosão e a sua mão se machucou. Então ele acha que se o Kobayashi conseguir salvar uma certa quantidade de pessoas,
os seus poderes podem atingir um nível onde ele pode ficar gravemente ferido e finalmente atingir o seu objetivo de tirar a sua própria vida. O Kobayashi aceita isso e espera que o plano do Hanasaki funcione. No final do dia, depois de pegar 6 casos, eles só fizeram coisas simples o dia todo. Nenhum deles foi para salvar pessoas. Assim, nenhum pode ferir o Kobayashi. No final do dia, a única coisa que ele ganhou foi uma festa de aniversário surpresa, nada mais. Então depois de alguns dias, a dupla estava voltando para o clube para pegar um novo caso. Mas eles acabaram vendo um anúncio nos outdoors. O Hanasaki reconhece esse cara, era o seu irmão. Ele estava fazendo uma propaganda. Ele fala que o complexo habitacional de Kukaragayaka é um país soberano e independente do Japão. Qualquer invasor receberá um tiro de advertência usando seu arsenal de alta tecnologia e depois vai ser morto se continuar a invadir. Mas o Hanasaki corre até o clube e pede ajuda para conhecer o seu irmão que ele não via há muito tempo, mas todos se recusam a ajudar ele. O Hanasaki sai e o resto do clube pede ao Kobayashi para abrir um pacote misterioso que eles receberam. Eles acham que poderia ser uma armadilha e até bombas, mas era apenas um robô de brinquedo com um gravador de voz dentro. Ele começa a tocar uma mensagem enviada pelo 20 Faces sobre o próximo confronto deles. Mas na hora eles esmagam e pedem ao Kobayashi para ficar de olho no Hanasaki, porque eles estavam suspeitando de que ele vai sair escondido do prédio para encontrar o seu irmão. Isso com certeza vai se tornar um alvo fácil do 20 Faces. Na hora o Kobayashi conseguiu ver isso acontecendo, mas ele não o impede de ir atrás do seu irmão, e só o repreende e fala à equipe que decide esperar. Então no momento eles receberam uma ligação e o Rai decidiu chamar todo mundo para ir pegar o Hanasaki. Eles usam o rastreador do Hanasaki e descobrem que ele estava dentro do complexo habitacional e fazem um plano para se infiltrar. O Kobayashi tenta entrar ali para limpar o caminho, porque ele vai atrair a atenção dos inimigos. Dessa maneira, ele começa a caminhar em direção ao complexo destruindo as paredes. Ele ignora todos os tiros que estava sofrendo. Por conta disso, ele consegue chegar até o irmão do Hanasaki. Todos eles foram para a delegacia. Eles esperam pelo Hanasaki, que estava sendo interrogado pela polícia. Agora ele revela que o 20 Faces tem algo a ver com o incidente que estava acontecendo. Eles permitiram que o Hanasaki pudesse ir até o complexo para eles conseguirem invadir. Na hora, o Hanasaki fica bravo porque o Aikishai sabia da localização do seu irmão. Então o Kobayashi encontra o Hanasaki arrumando as suas coisas e ele só fala que o Kobayashi é um monstro que não pode morrer e que estava brincando com ele esse tempo todo. O Kobayashi não se importa nem um pouco com o que o Hanasaki estava falando e decidiu ir para a cama. Logo depois eles receberam uma mensagem com uma imagem holográfica do Hanasaki amarrado por cordas e o 20 Faces manda eles virem encontrar ele, ou então algumas coisas vão acontecer com o Hanasaki. O Rai imediatamente entra em ação com os membros que estavam ali. Eles descobriram que o 20 Faces estava mantendo o Hanasaki refém dentro de um shopping. Quando eles chegam lá, eles escutam tiros vindo de lá de dentro. Naquele ponto, o Kobayashi invade o local e destrói os robôs de segurança dos caras. O Kobayashi procura o Akishai e o Hanasaki que estava dentro do prédio. Então, finalmente ele conseguiu encontrar o pessoal. O Kobayashi começa a se aproximar do Hanasaki reclamando que ele estava se comportando como um garotinho estúpido e fraco. Mas de repente todos os reféns começam a apontar as suas armas para os membros dos grupos. Então eles rapidamente percebem que o 20 Faces fez lavagem cerebral em todos os reféns. O 20 Faces propõe ao Rai, por irmão do Hanasaki, matar ele, para libertar todos os reféns do prédio. O Hanasaki de repente avança e começa a pedir para ele fazer isso, falando que ele queria morrer. O Kobayashi intervém nisso e diz para ele parar de roubar as suas falas. Mas de repente o Hanasaki quebra o vidro que tinha ali e aponta para ele mesmo enquanto se move para trás. O Hanasaki de repente pula de lá de cima e ia cair em uma fonte. Então o Kobayashi pula atrás dele e usa o seu poder para jogar o Hanasaki para uma parte mais profunda da fonte. O Kobayashi se levanta e abre uma jarra derramando líquido na fonte. O líquido rapidamente se transforma em um vapor que coloca todos ao redor para dormir. Assim, a lavagem cerebral é cancelada. Todos estavam seguros, mas o 20 Faces conseguiu escapar. O Kobayashi começa a se afastar e o Hanasaki rapidamente o persegue pedindo desculpas.
Mas o Kobayashi só se lembra da promessa deles, onde o Hanasaki vai encontrar uma maneira de fazer ele dar o seu último suspiro.